encerrar aqui. Enquanto isso, ó, então é o seguinte, deixa eu compartilhar a tela para vocês aqui já. Cadê? Priorização. Aqui, acho que é isso. Tá, vocês estão vendo o fundo escuro, né? Sim. Beleza, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou começar hoje Kirchhoff. Eu gravei as resoluções de exercício que vocês pediram, tá? Alguns tinham perguntado, você tinha mandado também, Beatriz, você tinha mandado já 3 semanas atrás. Eu achei lá onde que aparece, é no outro lugar. Gravei, eu tô acabar a aula hoje, eu tenho a prova do segundo ano e vou postar para vocês lá na resolução, tá? Então é o Tá seguinte, bom. eu vou abrir o chat aqui do lado, porque se vocês precisarem falar de alguma coisa, eu consigo ver aqui. Lembrando todo mundo aí que em algum momento da aula eu vou falar para vocês marcarem um ponto no chat e vai ser a presença. Quem não responder, falta. Fechou? Então vamos lá. Nós vamos ver hoje então as leis de Kirchhoff. Eu comentei com vocês na parte de geradores e receptores, até no material que eu mandei escrito. Opa, cadê? Até no material que eu mandei escrito. Falava que esse era o jeito mais fácil da gente trabalhar com as leis de Kirchhoff. O circuito era o jeito mais fácil de trabalhar, era a partir da lei de Kirchhoff. E é mesmo, tá? A única coisa que vocês precisam saber aqui é as duas regrinhas. Com essas duas regrinhas, vocês acham a equação do gerador, equação do receptor, equação de qualquer outra coisa, tá? Então, fica bem tranquilo de vocês resolverem circuitos complexos e simples. As leis de Kirchhoff, então, elas tratam do circuito, né? Dos circuitos elétricos. Vocês têm que entender que os estudos de Kirchhoff vieram muito depois dos estudos de Ohm, por exemplo. Então, Ohm é uma lei experimental, a de Kirchhoff já tem outros embasamentos. A primeira lei de Kirchhoff é a lei dos nós. A primeira lei é a lei dos nós, tá? Ou da junção, também é um outro jeito de aparecer a lei dos nós. O que a lei dos nós diz e no que ela é baseada? A lei dos nós é baseada na conservação da carga elétrica. Ou seja, em um sistema isolado, você não tem a construção, vamos dizer assim, o aparecimento nem o desaparecimento de carga elétrica. O que isso significa para a gente em um circuito? Que em um nó, e o nó seria isso aqui, ó. Peraí. Peraí. Aqui. E o nó nada mais é que uma junção de fios. Então aqui eu tenho o fio 1, o fio 2 e o fio 3. Tá? Esse ponto aqui no meio é um nó. Tá? Significa que em cada nó você tem a mesma quantidade de carga chegando e a mesma quantidade de carga saindo. Então eu tenho, por exemplo, aqui chegam 8 amperes, tá? Pelo fio 3. Se sobem para cá, deixa eu ver, 3 amperes, significa então que aqui para baixo eu tenho que ter 5 amperes. Porque no nó, tá? No nó, chegam... Opa. Gente, hoje é o dia, hein? Chegam 8 amperes e devem sair 8 amperes. Tá? Aí, para você fazer essa conta, você pode fazer uma continha mesmo, ali, somar, subtrair, mas eu acho que não tem necessidade, né? É só você olhar. E isso serve para qualquer circuito também. A quantidade de carga que entra em um circuito fechado tem que ser a mesma quantidade que sai, tá? Você não consegue criar carga assim. Existem até maneiras que a carga é criada ou destruída, mas vocês não estudam no ensino médio isso não. Então, eu vou colocar já um exercício aqui para a gente dar uma olhada. Deixa eu só puxar esse negócio para cá.
cá para não atrapalhar. Esse exercício aqui, ó. Cadê? Maldito. Peraí que tá por baixo. Aí. Opa! Peraí. Tá dançando aqui. Aí. É esse aqui que eu quero pegar. Aí. Aqui. Esse exercício, eu falei para vocês que ia colocar a página. Ele tá na página... Deixa eu só puxar aqui para cima. Peraí. Aqui. Na página 130. Esse aqui é o da apostila normal, tá? Exercício aqui na página 130. É o primeiro exercício de Kirchhoff, tá? De Kirchhoff. E é bem tranquilão. Eu vou apagar aqui o que eu tô escrevendo. Eu vou colocar mais aqui, mas... Então, vamos fazer esse primeiro exercício aqui. Deixa eu só... Aí, foi. Da UBF. Numa parte de um circuito elétrico, como indicado na figura abaixo, o amperímetro é conectado para determinar a intensidade da corrente elétrica que atravessa determinado fio. Qual o valor indicado? Bom, então você tem ali um nó, o nó está bem no meinho ali, né, desse cruzamento. E aí você sabe que a quantidade de cargas que entram no circuito, a quantidade de carga que entra, tem que ser a mesma quantidade de carga que sai do circuito. Tá meio lenta aí a coisa, mas tá indo. Tá? Bom, quanto de carga que entra? As cargas que estão entrando ali são as de 3 amperes, a de 2 amperes e só. Então a quantidade de carga que entra é 5 amperes. Eita, nós. E a quantidade que sai é 4 mais 1 mais 2 amperes, que dá um total de 7 amperes. Então essa diferença aqui é a quantidade de carga que vai tá naquele fio. Se eu tenho saindo 7 e entrando 2, falta quanto para equilibrar? Falta equilibrar entrando 2 amperes. Tá? Pessoal, um minuto aí. Eu vou colocar um outro exercício na tela para vocês tentarem fazer. Ó, eu vou deixar esse outro exercício aqui. Vocês tentando fazer esse segundo, porque bater aqui na frente. Só um minuto. Voltei. Os caras resolvem entregar as coisas em casa menos na hora da aula. Então, ó. Nesse primeiro exercício foi tranquilo, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Acho que não. Qualquer coisa vocês berrem aí. No segundo exercício... Professor, Oi. como que sabe que tá entrando e saindo? É só isso que eu não entendi. Como você sabia? Você sabe se tá entrando ou saindo pelaquela setinha azul. É que eu não consigo escrever em cima da setinha, tá? Da imagem. Mas quer ver? Eu vou fazer o esqueminha do segundo exercício aqui. Quer ver? Eu vou desenhar o segundo exercício e aí eu vou mostrar como que a gente sabe se tá entrando ou saindo. Deixa eu fazer aqui ele, peraí. Aqui. 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 Aqui e aqui. Aqui eu tenho 10 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 30 amperes, 10 amperes, 3 amperes e aqui eu não sei, tá? O segundo exercício ele quer saber qual que é a corrente I, né? Eu fiz aqui o esqueminha, deixa eu tirar outro exercício, tá tampando ele também. Tá na mesma página, tá?
o que é, eu sei se está entrando ou saindo? Por essas flechinhas aqui, ó, tá? Então essas flechinhas que eu estou circulando, elas estão apontando para dentro do circuito, ou seja, para essa região interna aqui, ó. Então a corrente está entrando no circuito. Aqui tem um delayzinho do que eu estou escrevendo porque está aparecendo para vocês, tá? Agora essas outras aqui, ó, elas estão apontando para fora, ou seja, existe corrente saindo do circuito. Naquele primeiro exercício era algo assim que estava desenhado, né? Como que a gente sabia se estava entrando ou saindo? Porque tinham flechinhas que estavam apontando ou para dentro, deixa eu arrumar aqui, ou para dentro, igual essa aqui que eu estou fazendo agora, tá? Tipo, não sei se está igual, tá? Mas é só um exemplo. Ou para fora, que seria assim, ó. Essas que estão apontando para fora, estão apontando para fora da onde? Do nó. O nó é esse ponto aqui no meio, tá? Que tá aparecendo aí com vocês com atraso. Não sei por que tá com tanto atraso assim. Deu para entender? Por que tá, como que descobre se entra ou sai? Sim, sim, sim. Beleza, então. Então, vamos fazer esse outro exercício aqui. Nesse segundo exercício, que é o que eu desenhei já aqui no coisinha, quanto entrando de carga eu tenho? Eu vou apagar o que eu tenho ali em cima, que eu posso usar a mesma... Tá. Paga. Aqui, tá. Quanto de carga entrando eu tenho? As cargas que estão entrando, eu circulei meio de verdinho, meio azul, sei lá que cor que é essa. Então eu tenho 10 amperes entrando, mais 20 amperes entrando, mais 30 amperes entrando, mais 10 amperes entrando. Então todas essas correntes aqui estão entrando no circuito, que dá um total de 40, 60, 70 amperes, né? Bom, e saindo do circuito? Saindo do circuito são essas outras aqui. Então a de 30 amperes, a de 3 amperes, tá? E a desconhecida, que aí você pode chamar do que você quiser. Vou chamar de X amperes, vai. Vocês adoram X mesmo? Então, 33 amperes mais X. É o total que está saindo. Eu tenho que ter quanto? 70 amperes. Quanto que falta para eu inteirar de 33 para 70 amperes? Falta mais 7, dá 40. É isso aí. 37, né? É. 37 amperes. Então, essa corrente que está faltando, ela vale 37 amperes. Tá? Sim, tranquilo, né? Essa primeira lei é bem tranquilona. Deixa eu só fechar os negócios que tá aparecendo tudo aqui na minha janela. Só que assim, as leis de Kirchhoff não é só essa, tem uma segunda lei de Kirchhoff, que é a principal, na verdade. Esse exercício aqui, ó, esses dois que eu acabei de fazer, deixa eu apagar aqui. Como eu vou colocar a aula para vocês assistirem depois, quem quiser, eu vou colocar eles aqui com gabarito igual da apostila, se depois vocês quiserem. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o primeiro exercício com o gabarito, tá? E aqui é o segundo exercício com o gabarito. Se tiver errado o gabarito, tá certo. Se tivesse diferente é porque eu tinha desenhado errado. Mas beleza. Esses são os exercícios que a gente fez agora. O que a gente precisa fazer é entender a outra lei de Kirchhoff. Tá? Para entender essa outra lei de Kirchhoff, deixa eu vir aqui onde está o captura de vídeo. Deixa eu só pegar aqui, peraí. Ok. O computador tá fritando aqui. Aguenta um pouco aí, deixa eu arrumar aqui. Aqui e aqui. Pronto. Então, ó. A segunda lei de Kirchhoff é conhecida como lei das malhas ou lei dos nós. Tá? Por que ela ganha esse nome? Porque malha e nó são equivalentes aos trechos do circuito. Então, ó, lei das malhas. Eu falei lei dos nós, não, desculpa. Lei das malhas ou das tensões.
Tensões é a diferença de potencial, tá? A voltagem, o que vocês acharem melhor chamar aí. Então, um desses dois nomes aí. É essa lei que trata da resolução de problemas mais complicados, tá? Então, eu tenho, nessa lei, a conservação de energia como base. Conservação de energia, tá? E é algo primordial na ciência. Se algo viola a conservação de energia, você pode esquecer. Se algo está fora de cogitação para... Só tirar tá vibrando aqui, celular. Tá fora de cogitação para física. Então, o que a gente tem que entender dessa lei das malhas aqui de tensão? Ela tem duas regras. E essas regras não adianta, tem que decorar, tá? Eu não gosto de coisa de decorar, mas... Então, as regras são as seguintes. A primeira regra, você vai ter um resistor ou uma fonte de tensão, certo? No circuito. Então, aqui eu tenho um resistor. Eu vou desenhar duas vezes, você já vai entender por quê. Aqui eu tenho uma resistência R, aqui eu tenho uma resistência R. Eu posso ter também uma fonte de tensão. Tá. Qual que é a regra? Aqui eu tenho, eu vou colocar um U, tá? Mas pode ser epsilon, tanto faz, nas fontes de tensão. Qual que é a regra aqui? A gente vai ter que seguir um caminho para resolver esse exercício. Literalmente, o circuito está desenhado e eu preciso achar um caminho nessa resolução. Para achar esse caminho na resolução, normalmente a gente escolhe ir junto à corrente. Então, no resistor de cima, eu vou falar que a corrente está passando da esquerda para a direita. E no resistor de baixo, da direita para a esquerda. Tá? Então, existe essa pequena diferença aí. No gerador, naquelas barras paralelas ali, gerador ou receptor, tanto faz, a gente não vai se preocupar com a corrente em si, a gente vai se preocupar com as barras. Lembra que a barrinha maior é positiva e a barrinha menor é negativa, né? Positivo e negativo. Eu vou fechar minha câmera aqui, gente, para ver se dá uma deslerdeada nessas imagens aí que tá chegando atrasado para vocês. Tá, vamos ver o que acontece. Então é o seguinte, no gerador eu vou fazer uma outra setinha aqui que simboliza do menos para o mais. Assim, ó. Não sei se dá para ver, se está muito escuro. Acho que ficou muito escuro. Deixa eu mudar de cor para como é clara, peraí. Maldito. Aqui, ó. Do menos para o mais eu vou fazer uma setinha, tá? Dentro do gerador. Essa setinha não tem significado físico nenhum, tá? É só uma setinha para diferenciar o que a gente vai... Como a gente vai resolver. Bom, então como que a gente resolve? Se eu estou seguindo um caminho de resolução, vocês já vão entender que caminho é esse. E eu passo por um resistor. Esse aqui é meu caminho, tá? E eu passo pelo meu resistor, no primeiro caso aqui de cima. Nesse primeiro caso de cima, eu tô junto com a corrente, tá vendo? Então eu vou chamar esse aqui de caso A, caso B, caso C e caso D, tá? No caso, deixa eu mudar esse C e D de lugar. C e D. No caso A, quando eu passo pelo resistor, eu tô a favor da corrente, o que acontece? A voltagem cai. Porque o resistor consumiu parte da voltagem para funcionar. Então, quando eu passo por esse resistor ali do primeiro desenho, eu tenho que tirar a voltagem dele. Só que qual que é a voltagem do resistor? Não é R vezes I? Vou voltar a câmera aqui que não adiantou nada. R vezes I, não é? Então, Peraí. Aqui. Fixar vídeo. Aí, pronto. Eu estou tirando a voltagem que ele consumiu. Como que isso vai funcionar no exercício? Espere um pouquinho. A regra tem que aparecer primeiro, porque não vai fazer sentido. No caso B, o que acontece? Eu estou indo contrário à corrente. Ou seja, se eu estou a favor da corrente, igual no caso A, eu estou andando e eu vejo a voltagem cair porque eu passei pelo resistor. Se alguém está vindo no sentido contrário, quando a pessoa passa pelo resistor, ela percebe a voltagem aumentando. Que é como se ela estivesse voltando no circuito. Antes tinha mais energia, depois que passou pelo resistor tinha menos. Se a pessoa está fazendo o caminho inverso, ela vai ver de menos para mais. Então eu preciso somar a voltagem do resistor. Tá? E essa aqui é a única confusão que pode acontecer. Tá bom? É você
A favor da corrente, você tira a resistência vezes a corrente. Ou seja, tira a voltagem do resistor. Contra a corrente, você soma. Esse é o único tchum que tem aqui. Para gerador, a gente vai olhar essa setinha de dentro. Quando eu estou passando a favor da setinha de dentro, que eu fiz ali de uma cor meio azuladinha, bem clarinha, que eu ligo o negativo no positivo, quando eu estou passando por ali, eu vou adicionar a voltagem dele. Ou seja, aquele pedaço ali está funcionando como gerador, ele está jogando energia no sistema. Então eu vou somar a voltagem dele, que eu vou passar por ele e eu vou perceber uma tensão maior, uma energia maior no sistema depois. Já no caso D, se eu estou vindo no sentido contrário daquela setinha interna dele ali, ó, que está aparecendo risquei para vocês, se eu estou nesse sentido contrário, eu vou tirar a voltagem dele. Aqui eu posso usar U ou Epsilon, tá? Eu estou usando U por... Nesse caso, aquelas barras paralelas não são um gerador, elas são um receptor, ou seja, elas estão consumindo energia. Então, essas regras aqui, né, em geral, essas aqui vocês precisam lembrar. E vocês vão lembrar com o tempo, porque é muito tranquilo depois que você pega o jeito. E Kirchhoff resolve todos os tipos de problema. Eu lembro que na aula de geradores, se eu não me engano, eu não sei se eu falei isso, gente, porque minha memória não é tão boa assim. Mas numa das aulas por aí, eu falei que tem equação que não faz sentido vocês aprenderem. Tem equação de Poulier, sei lá como chama aquele cara lá, que associava um gerador num resistor, e aí eu tinha uma equação nova. Não faz sentido. Quer ver por que não faz sentido? Eu vou pegar um exercício de exemplo aqui para vocês verem. Deixa eu só ver qual que é que eu coloquei aqui. Deixa eu ver, eu acho que é esse aqui, ó. Esse que eu vou fazer agora, ele é do... É aqui mesmo. Vou puxar ele aqui pro canto. Eita, nós. Vou puxar ele aqui pro canto, porque eu vou tirar o que eu escrevi ali, peraí. A página desse rolê aqui, quem quiser acompanhar, é no caderno de tarefa, tá? Esse aqui não é naquele caderno que a gente usa na sala, não. É um exercício de gerador e de receptor, tá? Eu tenho um gerador e um receptor ligado no outro. Só isso. Então, o que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil? Eu vou apagar esse... Fecha esse negócio aqui, caramba. Eu vou apagar aquilo ali e colocar a regrinha do lado, só a regrinha, pra gente resolver o exercício. Então, vou colocar aqui, ó. Se eu tenho... Oh, Jesus. Se eu tenho um resistor R, fonte de tensão. Aí eu vou colocar as cores aqui que eu usei mais ou menos aquelas. Daqui para cá, daqui para cá. E a corrente I. E aqui no caso a corrente é no sentido contrário. Tá? Bom, no primeiro caso, que eu tinha passado para vocês, se o caminho condiz com a corrente, eu vou tirar RI. Se o caminho é oposto da corrente, eu vou somar RI. Tá? Se o caminho que eu estou seguindo é o mesmo sentido daquela flechinha da fonte de tensão, eu somo a voltagem. E se for no sentido contrário, eu subtraio a voltagem. Tá? Essa é a regra. A gente vai aplicar isso. Deixa eu colocar aqui que é caminho. Caminho. Tá. Eu vou aplicar isso para resolver esse circuito. Teria como resolver pelas equações que vocês conhecem. A única diferença é, do lado esquerdo aqui eu tenho um gerador, né? Porque 80 volts é mais forte que 40. Então 80 volts é quem joga energia para o sistema e 40 é quem recebe. Mas tudo bem, eu vou fazer o desenho desse sistema aqui para poder apagar ele para ganhar mais espaço. Então eu tenho aqui as duas plaquinhas. Eu tenho um resistor. Mais duas plaquinhas. Esse desenho acho que vocês não estão vendo, está escondido ali atrás. Vocês já veem, peraí. Aqui eu tenho 1 ohm, 40 volts. Aqui eu tenho 2 ohms. Aqui eu tenho 80 volts. E aqui eu tenho 5 ohms. E aqui eu tenho ponto XY. XY. Tá. Deixa eu tirar esse negócio aqui e deixar só enunciado.
Pronto. Então, aqui é o seguinte. Como que a gente resolve esse exercício? Tá? Esse exercício, a gente tem, para resolver o Kirchhoff, eu tenho que chutar para onde vai estar a corrente. Eu sei que do lado esquerdo está o gerador, porque 80 volts é mais forte que 40 volts, então é fácil decidir aqui. Então eu tenho certeza que, ó, vou fazer aquelas flechinhas que eu fiz lá no... que o gerador empurra a corrente para o circuito, tá? E essa corrente, ela vai sair desse lado, vai passar por aqui, vai descer por aqui, vai vir aqui por dentro e vai voltar no gerador, tá vendo? Ela vai passar por todo o circuito elétrico. Tá? A questão é, qual que é o caminho que eu vou escolher? Quando você só tem uma malha, ou seja, um desse quadradinho, um circuito fechado, bonitinho, você escolhe o mesmo caminho da corrente, que aí fica muito mais fácil, tá? Então eu vou pegar o caminho partindo do ponto X, tá? Então eu vou partir do ponto X, ali que eu estou pintando de amarelo, e eu vou fazer todo esse caminho até voltar para o ponto X. Tá? Eu vou dar essa volta e vou voltar para o ponto X. Então, como que a gente resolve isso? No ponto X, eu tenho o potencial de X. Opa, eu falei A aqui, escrevi A é X. A voltagem em X. Tá? A gente não usa U e usa V, porque eu não estou falando de uma diferença de potencial. Eu estou falando de um potencial só, tá? Então, é o potencial em X. Aí, o que que acontece? Ei, meu Deus do céu, bati no negócio aqui. Pera aí. Tá chacoalhando tudo aí. Ah! Aguenta aí, gente. Aí, acho que foi. Bom, há uma balanceira aí no... Eu tenho o potencial em X. Depois que eu desço, olha qual que é a primeira coisa que eu encontro. Vou fazer de laranjado. Quando eu desço aqui, ó, eu encontro o sentido oposto já do gerador. Que na verdade é o receptor aqui que está do meu lado direito. Tá vendo? Ó, eu estou indo para baixo e a setinha dele empurra para cima. Então eu vou tirar 40, que é a voltagem dele. Tá? Então eu estou descendo do ponto X, tirando os 40 do receptor. E vou continuar descendo. Quando eu continuo descendo, eu vou chegar aqui no resistor de 1 ohm. Eu não estou a favor da corrente, porque eu escolhi um circuito mais simples, eu estou sempre a favor da corrente. Então, toda vez que eu encontrar um resistor, eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou tirar a resistência dele vezes a corrente. Eu vou tirar a voltagem dele. Então, eu vou tirar 1 vezes I. Eu não sei qual que é a corrente. Então, menos 1, que é a resistência, vezes a corrente. Tá? Faço a curvinha no Y e vou para a esquerda. O fio de baixo não tem nada, então passo reto, como se não tivesse nada acontecendo. Chego embaixo do resistor de 5 ohms, que é o da esquerda ali. Eu estou a favor da corrente e encontrei um resistor. Eu vou tirar a resistência vezes a corrente. Tá? Vai aparecer para vocês já. Vou continuar subindo, aí quem que eu encontro? Quando eu subo aqui, ó, eu passo no meu caminho com o mesmo sentido que aqueles 80 volts. Ó, as duas setinhas estão juntas. Então eu vou somar 80, porque desse lado eu tenho um gerador, não um receptor. Faço a curva lá em cima e vou para o resistor de 2 ohms. Vou retirar a resistência de novo, menos 2 vezes I, né? Que é a resistência vezes a corrente. E aí eu não voltei no ponto X? Quando a gente dá uma volta fechada, o que que diz a lei de... essa segunda lei de Kirchhoff? Quando a volta é fechada, você voltou para o mesmo potencial. Quando você sai de um ponto, dá a volta e volta para ele, você voltou para o mesmo potencial. Então, isso aqui é igual a Vx de novo. Só que o ponto é, nós não queremos calcular Vx. Nós queremos calcular a corrente. Então, o que que eu posso fazer? Ó? Eu já posso simplificar. Eu tenho Vx de um lado, Vx de um outro, eu posso cortar. Posso porque é uma subtração, né? Um vai passar subtraindo o outro. Tá? Então, tá cortado aí. A parte laranjada fica para eu resolver agora. Que menos, eu vou juntar todos os números, tá? Menos 40 com mais 80, 40. Menos I com menos 5I com menos 2I, dá menos 8I, né? Menos 8I igual a zero. Porque aquele Vx da direita, quando eu cortei, ficou um zero ali no lugar.
Aqui tem um 0, né? 0. Agora eu passo esse 8i para o lado de lá. Fica 40 igual a 8 vezes i. I é igual a 40 por 8. I igual a 5 amperes. Então, achei a corrente do circuito. Tá? Então, é para esse tipo de problema que a gente vai usar. Esse e mais complicados, tem um bem complicado, não sei se vai ter tempo de fazer hoje, mas é para esse tipo de problema que a gente usa as leis de Kirchhoff. Tá? Quando você não quer ficar juntando equação e um monte de palhaçada. Aqui eu dei uma volta no circuito, então eu saí de X e voltei para X. Na alternativa B, ele quer que eu ache a voltagem entre X e Y. Aí eu vou explicar para vocês como que funciona, tá? Mas nesse pedaço, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Chegado? Deixa eu ver aqui. Então, beleza. Faltam 5 minutos para cair aqui a conexão. Eu já vou cancelar esse aqui e já vou voltar de novo, tá? Vou voltar desse ponto aqui. Então, vou fechar e encerrar o coisa aqui. A gente já volta já na outra transmissão de novo. Aguenta aí. Encerrar a reunião. Pronto. O que eu tenho aqui, então? Eu tenho, a A está feita, achei a corrente, 5 amperes. Na B, ele quer saber a diferença de potencial entre X e Y, que é aquele ponto lá de cima e o ponto lá de baixo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar esse bagunça que eu fiz do lado aqui e vou desenhar só aquele pedacinho do trecho, tá? De X e Y. Vou fazer aqui, ó. Então, eu tenho o ponto X, eu tenho as duas barras, eu tenho uma resistência e eu tenho o ponto Y, tá bom? Aqui eu tenho 40 volts e aqui eu tenho 1 ohm e eu sei a corrente, porque eu calculei a corrente, né? E a corrente é de 5 amperes. 5, meu Deus, o 5 nesse negócio fica mais feio que normal. 5 amperes, tá? Essa informação eu tenho. Naquele meu desenho do lado, eu vou apagar ele. Cadê minha borracha? Eu vou apagar ele e vou fazer só o outro pedaço. Eu vou fazer só o lado da direita dele aqui, pra vocês entenderem um trequinho. 2, 8 e 5, tá? Então, ó, deixa eu fazer de novo o desenho aqui. Cadê o branco? Oh, maldito. Aqui eu tinha 80 volts. Aqui eu tinha 2 e chegava no ponto X. 2 ohms. Aqui eu tinha 5 ohms. Vinha e chegava no ponto Y. E a corrente, de novo, eu sei que a corrente é 5 amperes, porque eu já calculei isso. Tá? Que passa por aqui e que passa por aqui. Ele quer a diferença de potencial entre X e Y. Então, na teoria, eu posso buscar essa diferença de potencial nos dois pedaços. Ou no lado esquerdo ou do lado direito. No meu desenho, tá? Ou naquele pedacinho simplificado que eu desenhei do lado esquerdo ou pelo ramo inteiro do lado direito. E tem que dar a mesma coisa, tá? Só que se ele quer diferença de potencial entre X e Y, ele estabeleceu que, obrigatoriamente, o meu caminho é de X para Y. Não importa qual dos dois ramos ali que eu vou usar, qual dos dois pedaços da malha eu vou usar. Tá, meu Jesus. Tá, mas eu tenho que seguir esse caminho obrigatório agora, porque ele falou que quer diferente de potencial começando em X e terminando em Y. Tá? Vou fazer primeiro do lado esquerdo, depois do lado direito para mostrar para vocês que tem que dar a mesma coisa. Vou começar com o lado esquerdo aqui, que eu vou fazer de verdinho. Comecei no ponto X, tá? Então, Vx. Eu estou descendo e aí eu encontro de novo o gerador apontando para o sentido contrário do que eu estou seguindo, tá? Então, se o gerador está no sentido contrário, ele tá aquela setinha interna que eu falei para a gente fazer, ó, ela está de baixo para cima, o meu caminho está de cima para baixo. Eu venho e tiro o potencial do gerador, tá? Porque ele está atrapalhando, vamos dizer assim.
Conforme eu desço, tá? Agora vai ficar em cima aqui, ó. Vou jogar no canto, bem no cantinho. Pronto. Conforme eu desço, eu encontro o resistor de 1 ohm, que está com uma corrente passando no mesmo sentido que eu estou descendo. Então eu vou tirar a resistência dele, que é 1, vezes a corrente, porque eu já sei a corrente, que vale 5. E aí eu cheguei em que ponto? Y. Então esse caminho acaba em Y. Sempre o ponto que acaba, ele está do outro lado da igualdade. Então Vx menos 40 menos 1 vezes 5 é igual a Vy. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou juntar os números, né, que dá para juntar. Então vai ficar Vx, o Vy, que está daquele lado, vem para cá. Então fica menos Vy. E esses números aqui, né, isso aqui vai para o lado de cá. Menos 40 menos 5, menos 45, que vai para o lado de lá, mais 45. Então, Vx menos Vy é igual a 45. Vx é o potencial em x. Vy é o potencial em y. Então, o que é Vx menos Vy? Vx menos Vy é a diferença de potencial. Isso aqui é a diferença de potencial entre x. Peraí. É a diferença de potencial entre x e y. A letra U, que a gente estava usando até então para diferença de potencial. Então, eu também gosto dessa nomenclatura que o objetivo usa. Que potencial sozinho é V e diferença de potencial é U. Igual a 45 volts. Então, eu calculei a diferença de potencial só entre o pedaço X e o pedaço Y. Se eu fizesse pelo outro caminho, tinha que dar a mesma coisa. E vai dar a mesma coisa se eu não fizer errado. Então, eu vou fazer agora de, sei lá que cor. De branco mesmo. Tá? De cinzinha, vai. De cinzinha para dar uma diferenciada. Vou sair do ponto X e vou chegar no ponto Y, só que agora usando este circuito aqui, ó. Desse lado aqui. Circuito não, esse pedaço de malha aqui desse lado. Por que minha caneta não funciona aqui bonitinho? Bom. Tá bom? Então, vou usar esse pedaço aqui agora. Vou sair do ponto X e vou sentido Y. Então, eu começo no Vx. Agora, o que está acontecendo? Ó, nesse primeiro resistor, a corrente está apontando para um lado. O primeiro resistor que eu estou falando é de 2 ohms ali em cima, tá? A corrente está apontando para o lado e meu caminho aponta para o outro. E aí? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que somar a resistência vezes a corrente. Tá? Se a corrente está contrária ao meu caminho, eu somo. Tá bom? Deixa eu ver se ninguém mandou mensagem. Não, tá tudo certo. Bom, faço a curva, né? Ali e desço encontrando o gerador de 80 volts. Que a setinha do gerador vai estar apontando para cima e eu estou vindo para baixo. Eu estou descendo, eu estou fazendo o caminho contrário. Então, se eu estou no caminho contrário, novamente eu vou lá e tiro... Opa, coloquei 40 aqui, 80. Tiro os 80 volts dele. Tá? Porque o caminho que eu estou descendo, estou seguindo é para baixo e a setinha dele está para cima. Tá? Encontro um resistor, que eu tenho de novo o mesmo problema, né? Qual o problema? O meu problema é que eu estou indo contrário à corrente. Então, para esse resistor, eu vou tirar a resistência. Opa, coloquei R, mas eu já sei, né? Que é 5. A resistência vezes a corrente, que é 5 também. E aí eu termino no ponto X, no ponto Y, desculpa, no VY. Deixa eu apagar esse negócio aqui, peraí. Aqui. Tá. E eu termino no VY. Então, eu saí do ponto X e cheguei no ponto Y, da mesma maneira. Vou fazer de novo o que eu fiz da última vez. Eu tenho, isso aqui vale 10, 2 vezes 5. 5 vezes 5 vale 25, né? Então, eu fiz um treco, um sinal tá trocado aqui, deixa eu já corrigir antes que depois dê problema. Esse 5 vezes 5 não é negativo, tá? É positivo. Por que aqui é positivo? Ó, tô fazendo bem grandão o sinal para mostrar para vocês aí. Já aparece o sinal aí na tela do computador de vocês. Por que é positivo ali, tá? Porque eu tô seguindo um caminho para baixo e a corrente está para cima. Então, se eu tô contrário à corrente, eu tenho que somar, tá? Não subtrair. Igual eu fiz certo no primeiro resistor. Tá? Então, aqui, ó, meu caminho e minha corrente têm sentidos contrários. Ali no 5 ohms. Então, tem que somar. Tá? Só que eu vi antes já, para não dar problema. Bom, vamos continuar.
O Vx está aqui, vou passar o Vy para cá. E aí eu tenho mais 10 menos 80 mais 25 igual a zero. Vx menos Vy passa tudo para o lado de lá, né? 35, vai dar 45 volts. Ou seja, a diferença de potencial entre x e y é de 45 volts, tá? Então, tanto faz o caminho. Se ele tiver 2 pontos, você pode usar qualquer um dos caminhos, tá bom? Dessa parte aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Antes de eu explicar mais um negocinho aqui que eu vou explicar para vocês? Ou tá tranquilão? Bom, não falou nada, então tá tranquilo. Deixa eu tomar um. Eu tinha mais 3 exercícios planejados aqui para vocês. Tá? Aqui tá o gabarito, né? Cadê o... Aqui tá o gabaritinho aqui do rolê. Seguinte, eu vou gravar os outros 2 exercícios. Tem um que é um pouco mais demorado. Assim que acabar a aula do segundo, eu vou gravar e vou colocar ele no Classroom lá para vocês verem como que faz. São exercícios mais complicados, para dar um pouco de graça também, porque esses aqui são bem tranquilinhos, tá? Então, antes de fazer os mais complicados, eu vou mostrar para vocês como que a gente deduz as equações de resistor, gerador, receptor, usando essa regra aqui, tá bom? Então, vou só dar uma apagada aqui no rolê. Deixa eu trocar de... para cá, tá. Então, ó, como que a gente faz a dedução a partir dessa regra para as equações que vocês conhecem de resistores e geradores, tá? Pessoal, ó, quem está aí na aula acordado, manda um ponto lá no chat, todo mundo, que vai ser a chamada de vocês. Pode colocar o nome, pode colocar um ponto. O ponto é mais rápido, tá? Então, agora é 12h47, só mandar os pontinhos aí do sucesso, que é presença. Beleza? Tinha uma pessoa a mais na primeira aula, hein? Não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos deduzir as equações aqui. Vou começar com a do receptor, do resistor. Depois eu vou fazer a do gerador. E depois eu vou fazer a do receptor. A única coisa que você precisa... receptor. A única coisa que vocês precisam aqui é saber o que é cada um desses objetos, né? O resistor está aqui. O gerador está aqui. Epsilon, R'inho. E o receptor está aqui. R', Epsilon'. Bom, eu vou seguir o caminho da corrente, que sempre é mais inteligente, tá bom? Então, qual que é o caminho da corrente para o resistor? Tanto faz. Eu vou falar que a corrente está passando daqui para cá. A corrente. Então, o meu caminho que eu vou tomar é o caminho oposto. Tá? Eu vou chamar de seu caminho. E eu vou andar do ponto A ao ponto B, que é a extremidade do meu resistor. Tá aparecendo aí A e B para vocês já. É a extremidade do meu resistor. Então, eu começo no ponto A, aí eu chego no resistor contrário ao caminho, menos a resistência do resistor vezes a corrente. E eu termino no ponto B. É um caminho bem curtinho. Então fica VA, que é da onde eu parti, menos RI, porque eu estou contrário, né, a corrente, igual a VB. Vou passar o VB para um lado e o RI para o outro. VA menos VB igual a R vezes I. Ou seja, a diferença de potencial U entre A e B, que é a mesma coisa que VA menos VB, igual a R vezes I. Essa é a primeira lei de Ohm. Mas fala assim, mas é tão fácil. Você tem que lembrar que a lei de Ohm é experimental. Essa aqui é teórica. Então, a teoria está comprovando a lei de Ohm. Isso é ótimo, por sinal, né? Beleza. Achei a do resistor. Para achar do gerador,
a gente tem que lembrar o seguinte, o gerador ele gera corrente, né? Então a corrente vai sair do polo positivo, vai dar a volta no circuito e vai voltar chegando pelo polo negativo, tá? Então eu tenho essa corrente aqui, tá? Que tá aparecendo aí para vocês em tudo travando. Vou pegar o mesmo caminho da corrente, que sempre é o mais inteligente, e vou fazer a mesma coisa. Só que agora eu vou colocar o ponto A do lado esquerdo e o ponto B do lado direito. Ui, tive que espirrar aqui. Pronto. Vou de A para B, tá? Então vamos lá. Deixa eu mudar de cor aqui, vou usar um cinzinha de novo. Então eu saio de VA, encontro um resistor pequeno, que é o R', que está a favor da minha corrente. Menos R'I, tá? Tá bem atrasado o que eu tô falando em relação ao que tá aparecendo aí para vocês, tá? Aí eu encontro uma fonte de tensão que tá apontando para o mesmo caminho que eu tô seguindo. Então eu vou somar mais epsilon e aí eu chego no VB. Eu chego no ponto B, acabou, tá? Então tá montada aí a equação do gerador. Vou passar de novo VA e VB. VA fica para esse lado, VB vem para cá, tá? Isso é igual a menos epsilon mais R'I, tá? Tá vendo que eu vou só terminar aqui, ó. U de A e B é igual a menos epsilon mais R'I. Aí você fala assim, professor, mas a equação do gerador, na verdade, ela não é assim. A equação do gerador, ela é mais epsilon menos Ri. Por que que aconteceu aqui? Tá, nesse meu... Ai, terminou, acho que vai dar uma destravada um pouco. Tava salvando a primeira aula. O que que aconteceu aqui? Eu fui de A para B. Se eu quiser ir de B para A, tá? Que normalmente é o que a gente considera a diferença de potencial, que é da onde tem mais potencial para onde tem menos, é só inverter o sinal dos dois lados. É só multiplicar aqui por menos 1 e aqui por menos 1. Aí a diferença de potencial fica, a diferença de potencial entre B e A é igual a epsilon menos Ri. E aí eu cheguei na equação do gerador. Tá? E aí vocês percebem que eu inverti as letras, tá? B e A, porque eu mudei o sentido da minha análise, eu tenho que trocar todos os sinais possíveis. E para o receptor, mesma coisa, tá? Só que a diferença do receptor é que o receptor recebe a corrente. Então a corrente ela vem no sentido contrário, ela vem daqui para cá, ó. Tá? Em relação ao gerador. Tá bom? Então ela vai vir da direita para a esquerda. E eu vou fazer o mesmo esqueminha, tá? Eu vou seguir do ponto A para o ponto B, só que eu vou colocar o ponto A aqui, o ponto B aqui e vou seguir... Opa, ficou grande demais aqui. E vou seguir essa corrente porque fica mais fácil. Tá bom? Então vamos lá. Saio do ponto A, eu vou fazer aqui apertadinho aqui embaixo. Encontro uma fonte de tensão que está no sentido contrário, então eu vou tirar a epsilon, linha no caso, né? Encontro um resistor que está no mesmo sentido da corrente, a corrente está passando junto comigo ali, então eu vou tirar a resistência interna vezes a corrente e eu chego no potencial em B. Passo o potencial em B para o lado de novo, fica VA menos VB e já passo o resto para lá. Epsilon' mais R'I. Ou seja, a diferença de potencial entre A e B é Epsilon' mais R'I. E aí nós montamos a última equação desses dispositivos que eu prometi. Ficou tudo torto, de nossa subidinha aqui para vocês enxergarem. Vamos ver se foi. Peraí, tá meio lento. Aê, pronto. E aí vocês conseguem ver as três equações dos dispositivos que vocês estavam usando. Tá? Então assim a gente calcula todos. Todas as equações, não precisa ficar decorando nem nada. Eu só vou colocar na tela aqui o exercício. Ou vou falar, na verdade. Vou colocar na tela. Não, vou colocar. Vou falar. Que era para vocês fazerem. Que eu vou pedir para vocês tentarem fazer, que aí eu vou mandar a resolução, tá? Aguenta aí, ó. O que vocês vão tentar fazer é da página... Opa! Da página 131. Esse exercício é da apostila. Esse é da apostila. E esses dois são da apostila, tá? O 3 e o 4. Tentem fazer esses dois. Deixa eu adicionar mais um aqui, porque
porque o exercício que é complicado é outro. Bom, fica esses dois aí de tarefa para vocês. E aí o outro que eu vou pedir para vocês tentarem fazer até a semana que vem é um exercício do caderno de tarefas, tá? Eu mando no grupo do WhatsApp, é mais fácil. Qual que é o exercício, beleza? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisinha antes de sair? Eu vou acabar a aula um pouquinho mais cedo, porque tem prova no segundo hoje, tá? Acabar uns 3 minutinhos mais cedo. Tá tranquilo? Tá sossegado? Alguma pergunta? Todo mundo acordado? Sim. Então, ó, tentem fazer esses exercícios. Semana que vem continuamos. E aí, assim que eu for postar a resolução destes dois exercícios lá no Classroom, isso eu vou fazer hoje, dependendo da internet, no máximo amanhã cedo. Eu já coloco as dúvidas que a Beatriz tinha perguntado, tá? E, jovem, foi você que perguntou, não foi, Gabriel, um negócio lá no Classroom? Não entendi tua pergunta, não, cara. Você perguntou se foi você, do gráfico, não entendi a tua pergunta, não. Dá uma olhada lá de novo e depois me responde com mais detalhado lá o que é que você tentou perguntar que eu não entendi. Fechou, galera? E aí eu vou fazer o compilado dessas duas aulas aqui, vou juntar no arquivo só e também vou pôr lá para quem quiser depois dar uma olhada de novo. Fechou, galerinha? Dezembrão chegou. E só alegria. Jovem, a nossa aposta. O jovem tá aí da aposta? Deixa eu ver aqui. Tá aí. Não sei se vai dar para pagar a aposta, hein, cara? Você perdeu para mim? Porque não tá tendo jogo, cara. Complicado, né? Tá triste, hein? Mas beleza, então. Galera, abraço e até semana que vem. Ou no Classroom ou antes também no grupo do WhatsApp. Farou, jovens.